Bom, vamos falar um pouquinho dessa confusão também, meninas, porque é justamente envolvendo aqui um dos filhos, é conhecido como 03, né? 02. 02. É o 02 esse? 02. O Carlos? O Carlos. O Carlos é o 02? É o 02. Não, o 02. Tá na minha ficha errada aqui, que era o 03, mas não tem problema. Então ele estava, o vereador do Rio de Janeiro, né? Ele mirou mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão e tá tuitando, xingando, reclamando. Bom, vamos dar uma olhada no VT, a gente comenta na sequência. O filho de Bolsonaro usou o Twitter para atacar o vice-presidente. Foram várias alfinetadas ontem. Na primeira, Carlos publicou a tradução de um convite de uma palestra nos Estados Unidos em que Mourão foi convidado. O texto da organização que promoveu o evento diz que o vice-presidente é uma voz de razão e moderação no governo marcado por 100 dias de paralisia política. No comentário, Carlos foi enfático. Abre aspas. Se não visse, não acreditaria que aceitou em tais termos, fecha aspas. Depois, o filho de Bolsonaro citou uma declaração de Mourão sobre a crise venezuelana. O vice-presidente disse que a população do país vizinho tem que estar desarmada para evitar uma guerra civil. Carlos classificou a fala como pérolas que mostram muito mais do que palavras ao vento e concluiu: querer ser livre e independente parece ser a maior crueldade para alguns. A terceira crítica foi a mais enfática. Carlos citou a facada ao então candidato Jair Bolsonaro e disse que Mourão classificou a situação como vitimização. Questionado sobre os ataques, Mourão disse que o presidente Bolsonaro tem a forma de pensar e disse que filho é filho. À noite, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, falou que Jair Bolsonaro quer colocar um ponto final no mal-estar, que o presidente tem apreço pelo vice, mas que estará sempre ao lado do filho. Quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. Os ataques de Carlos a Mourão continuaram mesmo depois do pronunciamento do porta-voz. O filho de Bolsonaro criticou a declaração do vice sobre o parecer do STJ de reduzir a pena do ex-presidente Lula. O vice-presidente disse que a decisão do judiciário não se discute. Carlos rebateu com tirem as próprias conclusões. Bom, antes da gente comentar, teve mais ataques nesta quarta-feira, portanto, hoje. Vamos dar uma olhadinha e a gente comenta depois. Em 24 horas, foram 6 publicações de Carlos Bolsonaro contra o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Na manhã desta quarta-feira, o filho do presidente compartilhou uma notícia que mostrava Mourão se solidarizando com o ex-deputado Jean Willis do PSOL. Carlos comentou: caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou. Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Willis não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural, com a palavra o culto. Na sequência, o vereador do Rio de Janeiro emendou: lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals. São apenas informações. Não ataco ninguém. São apenas fatos que já aconteceram e gostaria de continuar compartilhando com os amigos. Um bom dia a todos. Olha, eu só queria saber qual que é o plano do filho do presidente Bolsonaro. Porque demitir o vice não pode, né? Pedir exoneração, abdicar do cargo ou qualquer coisa, pedir renúncia, renunciar ao posto, Mourão aparentemente não está pensando em fazer. Então eu não sei qual é o plano, né? Qual é o plano da família do presidente Bolsonaro em fazer isso, a não ser criar uma confusão enorme em torno do presidente. O presidente falou através do porta-voz que, olha, eu respeito muito o vice, mas eu vou ficar do lado do meu filho. Ótimo, não vai brigar com o filho, não vai separar do filho, mas não precisa. Mas poderia falar pro filho... Só que eu... Deixa eu terminar. Poderia falar pro filho: filho, não se mete nisso. Não é da sua conta isso. Tem o governo, tem o vice que foi eleito junto comigo, tem uma chapa, temos um país inteiro para governar. Então, se você não quiser que eu brigue com você, fique fora disso. Não se meta com o governo. Porque os filhos ficam lá, mas que conversa é essa? Então não tem sentido isso.
Não tem o menor sentido. Para com isso. E o Mourão tá fazendo certo, viu? Ele tá fazendo o que ele quer lá, dando a opinião que ele acha que deve. Quando alguém vai entrevistar, ele fala o que pensa. E aí não tá dando trela. É igual aquele Olavo de Carvalho também. Ele também não fica respondendo, falando, ampliando polêmica. Ele simplesmente fala o que ele pensa e tal. Então, é uma coisa inacreditável que os filhos, uma crise criada dentro da família do presidente e que, como a Zezé e a Rose falaram, então uma discussão importante, um monte de coisa importante, decisões que precisam ser tomadas na República para o bem, para o futuro do país, e ficam perdendo tempo discutindo picuinha, né, no palácio lá do presidente. O que eu acho é que eles tentam, na verdade, atingir a área militar. Eu acho que é isso que ele tenta. Se for isso, é pior, Zezé. Ele fala do Mourão, mas ele tenta atingir a área militar. Eu não tenho ideia de onde que isso vai levar. Porque esse discurso dele é um discurso muito semelhante ao que foi feito lá pelo Olavo de Carvalho e que ele próprio, Carlos, repercutiu na página do pai. Só que lá o Olavo de Carvalho expandiu as críticas dele até os militares. Eu realmente não sei o que vai acontecer. O que será do Bolsonaro só com os Olavetes? Pensem. Pois é, na verdade, o Carlos Bolsonaro, ele tem feito esses ataques com a permissão e anuência do pai. Sim. Ele não tem feito nada sem que o pai autorize. E a meta, que eu tenho a impressão, é destruir os militares. Agora, pensa bem, Zezé, eu nunca imaginei que eu fosse falar um negócio desse. Mas hoje, o bom senso está na ala dos militares no governo Bolsonaro. Porque você veja, quando o Ernesto Araújo, que é o chanceler do Brasil, queria oferecer parte de terras do Brasil, lembra disso? Para poder Sim. abrigar um possível batalhão militar dos Estados Unidos para uma possível combate com a Venezuela. Quem que se colocou contra, Zezé? Os militares. Por quê? O que eles disseram? Olha, não dá para a gente trazer para cá, para o Brasil, uma guerra que vai unir não é nossa e as principais potências, que é China, Rússia e Estados Unidos. Ou seja, não vamos nos atrever a entrar num problema que não é nosso. Então, quando você... E eu fico preocupado com a tua frase, você fala, o que será do governo do Bolsonaro com esses Olavetes? Vai ser o caos. Por quê? Porque é uma extrema-direita que quer guerra, que quer destruição, que vê o adversário como inimigo e ele quer destruir. Então, assim, o Bolsonaro tem que entender, Sena, e é isso que eu ia falar quando você estava falando da família, que ele não está lá para poder defender a família dele. Ele foi eleito, eu já vivo falando isso aqui, para ser presidente da República. Exatamente. E a impressão que eu tenho, Zezé, é que virou uma republiqueta da família Bolsonaro, eles querem... E o que os bolsonaros são mais importantes do que o nosso país. E pior, Zezé, esses ataques do Carlos Bolsonaro, ele tem usado frases descontextualizadas de entrevistas para poder desqualificar o vice-presidente. Agora, o Sena tem razão. Ele não tem como tirar do cargo, mas ele pode diminuir a importância. Por quê? Porque há um incômodo também, Sena, que quando o general Mourão fala, ele mostra a qualidade intelectual que ele tem, Zezé, e é indiscutível. Você se lembra, Sena, que uma vez eu cheguei aqui durante a campanha, que eu assisti uma entrevista do general Zezé na Globo News, e eu comentei com o Sena, esse cara, ele é muito bem preparado. Lembra disso? Com então, certeza. mostra, Zezé, que há um desnível entre o Mourão e o Bolsonaro. Obviamente, os votos foram do Bolsonaro? Foram. O Mourão não seria eleito presidente da República se ele fosse o candidato. Mas quando você vai falar de questões de Estado, de situações como Venezuela, porque o que o Mourão colocou, que o Carlos Bolsonaro está criticando no Twitter dele sobre a Venezuela, Zezé, é uma questão de bom senso. De bom senso até para poder preservar o país. Então, assim, agora, o que está se falando hoje, sendo lá em Brasília, é que o Carluxo, o número 2, é o 24º ministro da República tá e o mais poderoso, Zezé. Com esse poder mesmo. Ele derrubou o Bebiano e agora... Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai conseguir fazer com que nós demoremos para poder avançarmos em políticas importantes para o país. Eu concordo com vocês duas. A gente está falando mais ou menos a mesma coisa, com exceção de um ponto.
A ideia, eles estão criticando exclusivamente o general Mourão por causa disso que você falou, por ciúme. Porque por ciúme do Mourão, mas não é a ala militar, porque o único que o presidente não pode demitir é o Mourão. O resto tudo foi convidado pelo presidente. Os militares que estão no governo só estão lá porque o presidente convocou. Não precisa do filho dele falar, ó, demite o general do GSI lá, o Heleno. General Heleno, porque eu não gosto dele. O Bolsonaro não tem compromisso nenhum com ministros. Ele pode demitir o ministro a hora que ele quiser. Então, quer dizer, o único que ele não pode demitir e que está gerando ciúme, porque os outros generais ficam quietos, quem mais fala alguma coisa é o Mourão, porque nenhum ministro dá uma opinião na mídia, numa entrevista, contrária àquilo que o Bolsonaro tá falando. A única pessoa que fala, né, enquanto vice, e quando alguém vai perguntar alguma coisa, ou quando ele dispara no Twitter, é o Mourão. E está tendo esse ciúme, sim, porque todo mundo, claro, tanto o público interno como o público externo, já percebeu que não há dúvida que, do ponto de vista de preparo, de estudo, de intelectualidade e de visão geral, né, de cultura geral, o Mourão é mais adiantado, é mais avançado do que o Bolsonaro. Isso aí todo mundo sabe. Agora, o Mourão não é político, não teria voto, como a Rose falou. O Mourão, se fosse candidato a presidente, muito provavelmente pouquíssima pessoa ia votar nele. Então, mas eu acho que hoje é o seguinte, tudo isso do Carluxo começou agora, depois do Olavo de Carvalho deu a deixa. Sim, mas ele deu a deixa em cima dos militares. Uhum. Eu acho que o Carluxo está restringindo as críticas ao Mourão, mas ele está fazendo um esforço enorme. Para bater nos militares. O negócio dele, ele queria bater no general Heleno, no Santos Cruz, em todos esses outros que o Olavo de Carvalho vem batendo também há algum tempo. O Olavo vem batendo há muito tempo, mas realmente, né? Vamos ver. Não tá... Aí é o Bolsonaro que escolhe. Se quiser demitir todos os militares e colocar só Olavetes... E nós vamos nos ferrar. Mas aí o governo acaba também. Sabe? Pelo amor de Deus. Cada um. Fazer o quê? É ele que nomeia. Aí derruba ele e vem o Mourão mesmo. Isso, é ele que nomeia. É ele que tem que ver se ele dá mais ouvido pro filho ou ele faz uma gestão profissional no governo. Ele que entende realmente.